Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Rádio Central. Gilson, boa noite. Os últimos 3 jogos tiveram uma exigência mental gigantesca. O derby, a primeira vitória fora de casa e a consolidação agora da ótima campanha no Majestoso, com mais 3 pontos contra o Lanterna. Se antes a parte mental dos atletas estava sendo questionada, agora dá para dizer que esses últimos 3 jogos levam o time a se fortalecer nesse quesito, a ampliar a confiança para chegar logo na meta planejada? Boa noite. Olha, não resta a menor dúvida que aumentou a confiança de todos, né? E o lado emocional é muito importante. Na sua pergunta você fez um grande resumo, né? Um jogo do derby que é um jogo atípico, é um jogo especial, um jogo que é tratado totalmente diferente, né? Até o comportamento, o que representa esse jogo. Depois nós com o desafio de fazer a primeira vitória fora e como foi essa vitória fora, né? Um jogo de muita superação, 11 contra 11, um jogo igual, acho que nós tínhamos ações bem próximas de a gente fazer os gols e depois que a gente foi perdendo os atletas, é claro que você tinha que mais priorizar a parte defensiva, até porque estava na frente do campeonato, do jogo e conseguimos sustentar, né? Da maneira que terminou. E depois você enfrentar o Brasil, um jogo que nós sabíamos que ia enfrentar o Lanterna, mas uma coisa que nós pedimos para ele é que nós não olhássemos a tabela. É jogo difícil, jogo perigoso, tanto é que a proposta do Brasil era jogar por uma bola, esperar no seu erro, e eu acho que o grande mérito dessa vitória foi que a equipe ela não desequilibrou, ela manteve o foco, manteve a plataforma de jogo. Eu acho que isso foi de grande valia para você fazer esses 3 pontos numa vitória difícil como foi, mas muito merecedora do que aconteceu no jogo. Rádio Futebol Interior. Kleina, nas últimas rodadas tem sido perceptível a equipe arriscando mais chutes de fora da área. Contra o Operário, por exemplo, o André Luiz acertou um belo chute e hoje algumas tentativas obrigaram o goleiro do Brasil a fazer boas defesas. Essa mudança de postura da Ponte Preta foi uma pedida estritamente sua? Olha, e também respeitar as características, né? Nós temos atletas que têm um bom arremate de média distância. Eu entendo que a gente cresceu muito, né? Os três setores. Eu acho que isso que é uma coisa que nós sempre pedíamos lá atrás, que através do trabalho, para a gente poder fazer os ajustes, para todos crescerem nos setores e principalmente a confiança dos atletas para que executasse da melhor maneira possível. Hoje foi um jogo que nós propusemos o jogo, nós conseguimos, né, trabalhar no campo, no campo ofensivo, dentro do campo do adversário. O adversário esperava só um contra-ataque, uma transição e às vezes nós pecávamos, né, que nós fazíamos o passe por dentro e essa não era a melhor escolha. Era melhor trabalhar pelo lado, a gente fazia as triangulações, já vista que aconteceu muita situação no último terço e para a gente tentar fazer a melhor escolha, o melhor cruzamento e a gente ia criando situações, né, situações de bola na trave, situações de até você fazer o gol e o VAR anular e a equipe se manteve, né? Acho que esse modelo foi importante porque de repente em outra situação ia haver uma ansiedade, ia crescer um nervosismo e aí as coisas poderiam acontecer até pior, né? Que a gente sabe quando a bola não entra, o adversário vem por uma bola e de repente é premiado por isso. Então fico feliz que a equipe manteve essa organização e foi dessa organização que a gente conseguiu fazer esses 3 pontos muito importantes para a gente crescer na tabela. Correio Popular. Gilson, a Ponte Preta teve 2 gols anulados até o João Veras marcar de forma legítima. Você entende que o fato de o time não ter se abatido com os lances anulados pelo VAR e insistido até o último minuto foi o grande mérito coletivo contra o Brasil? Exato, e nós pregamos isso na reapresentação. Quando você vai enfrentar uma equipe nessa situação, e nós passamos por isso, a gente sabe que a equipe ela vem primeiro para não errar e para não sair atrás. E você consegue daí desmoronar toda a estratégia do adversário se você consegue fazer o gol rápido. Até aconteceu, né? Com o gol do Veras, infelizmente o VAR anulou. Ali com certeza nós íamos tirar a estratégia do Brasil, como ele se comportou até o final do jogo dessa maneira. O mais importante foi que nós não desorganizamos, acabei de falar isso, o equilíbrio emocional contou muito para que a gente conseguisse
essa vitória, porque senão a gente não ia ter as execuções. E teve momentos ali quando eles fizeram a última substituição, quando nós analisamos que eles fizeram linha de 5, mais uma linha de 4, só um atacante. Aí era hora de nós aumentarmos nosso poder de criatividade, porque eles estavam dobrando, né, e preenchendo mais a área. Então nós colocamos, né, 2 meias que tem a finalização de média distância, meias que também tem a organização, tem a leitura do jogo, e um cruzamento mais uma vez bem feito, né, do Rafael, premiou, né, ao meu ver, né, premiou a equipe que quis atacar, e fico feliz com a vitória e principalmente, né, a oportunidade que o Veras teve e soube aproveitar. CBN Campinas, Gilson, a Ponte pressionou, desperdiçou oportunidades, chegou a balançar a redes em 2 oportunidades, mas de forma irregular. O gol da vitória saiu nos acréscimos da segunda etapa. Na sua visão, em partidas contra times que atuam fechados no Majestoso, o que a equipe precisa fazer de diferente em relação a hoje para não correr riscos de perder pontos? Não, mas eu acho que hoje nós tivemos maturidade. É difícil. Se nós não tivermos essa inteligência, essa leitura, nós íamos entrar bem na estratégia que o adversário queria, que era no irritar, tanto é que com 2, 3 minutos já começou uma cera. Tanto é que nós estávamos ali conversando que toda a falta lateral era muito valorizada pelo Brasil. Então eles queriam ganhar tempo e isso poderia enervar a nossa equipe. Então nós tínhamos que ter essa consciência, mas isso foi trabalhado antes. Então acho que a equipe ela procurou. A gente sabe que existe esse fator de baixar a linha, como o adversário baixou o bloco, mas eu acho que nós criamos situações para sair desse sistema defensivo, desse ferrolho que foi feito. Eu acho que nós tivemos a tranquilidade, claro que momentos nós não conseguimos encaixar a jogada, aí sofrimos transições, e aí o que levava mais perigo para nós era a bola parada, mas se você analisar bem, acho que o Ivan trabalhou pouco, né, nesse jogo, mas é um jogo que eu concordo com você, fica um jogo perigoso mesmo. A gente faz o gol e anula, faz o gol, anula. Duas bolas na trave. Tinha a chance do Cleilton ali que, cantei gol, né? Aquela bola ali que o goleiro tirou do escanteio. Então a gente não consegue transformar isso em resultado positivo, e isso aí vai tirando você um pouquinho do trabalho, da execução. Então era importante você estar o tempo todo concentrado para executar da melhor maneira possível, e foi o que aconteceu. Né? Executamos até o final, conseguimos manter o modelo de jogo e saímos com os 3 pontos. Rádio Brasil, Gilson, boa noite. Com essa sequência de bons resultados, é possível acreditar em evolução técnica e tática ainda maior na reta final do Campeonato Brasileiro? Claro. A gente sempre tem que acreditar, sempre tem que ter ajuste, a gente sempre precisa melhorar. Né? Você vê que nós tivemos algumas situações para esse jogo. Nós tivemos um jogo muito competitivo lá com o Operário. Claro que a condição de ter essa estrutura, de poder viajar só depois do almoço, a gente recuperou bem esses atletas, mas nós perdemos alguns atletas, né, importantes que vêm. É o caso do Rodrigo, o caso do Iago, jogadores que tiveram uma recuperação e mesmo assim foram guerreiros, né? A gente sabe como é que funciona esse tipo de situação e o próprio, até na pergunta que foi feita no começo, o lado emocional, que agora aflorou, está bem forte. Então é trabalhar nessa situação. Nós temos alguns jogadores assim que nós temos que fazer uma avaliação bem minuciosa, jogadores especiais, que é o caso do Ryan, que é o caso do Lucas, para que a gente possa ter esses jogadores com maior minutagem, mas respeitar, né, as condições físicas deles, respeitar essa recuperação de 48 horas para que a gente possa tê-los sempre esse elenco, né, rodando, mas com essa qualidade, com esse foco, esse comprometimento principalmente. Rádio Bandeirantes, boa noite, Gilson. Gostaria da sua avaliação da estreia como titular do Lucas Cândido e falasse do momento que vive o Marcos Júnior, que deu uma nova movimentação no meio-campo da equipe. Olha, o coletivo da Ponte Preta ela está muito forte, né? Porque quando você perde Fábio Sanches, você perde o Kevin, no sentido que no Felipe do jogo, você volta com o Felipe, você volta com o Cleilton, na ausência do André Luiz, que fez uma grande partida lá, você praticamente estreia o Lucas, e o Lucas demonstra, né, o jogador que ele é, né? O Lucas é um construtor, né, um volante construtor, um jogador que tem uma leitura
impressionante, mas é um jogador que nós temos que respeitar. Se é uma coisa que eu estou conversando com os atletas, com todos os departamentos, é entender o feedback do atleta, né? Que a gente possa ter menos atletas no departamento médico e a gente possa usar da melhor maneira possível. Eu acho que hoje o nosso meio-campo, claro, passa muito pelo equilíbrio do Marcos Júnior. O Marcos, a cada partida, assim, hoje mais uma vez, assim, fez uma partida, assim, ao meu ver, né? Uma partida muito interessante, ele consegue desequilibrar a segunda e a última linha do adversário. É um jogador que está no apoio, ao mesmo tempo ele está fazendo a transição para fazer a dobra defensiva. É um jogador muito comprometido. Eu acho que a equipe cresceu como um todo. E o Marquinhos é um jogador que estava no elenco, né? Um jogador que foi descoberto aqui, é um jogador que mostrou seu real valor, mas trabalhando, quietinho, esperando a oportunidade. E hoje virou o jogador que é. Espero que ele possa manter, né, esse nível de atuação, porque a gente sabe que a regularidade é que nos leva a ter uma elevação de nível técnico. Então a gente fica feliz pelo Lucas, fica feliz pelo meio de campo. Temos jogadores ainda que podem estrear, né, que é o caso do Matheus Anjos, dar uma minutagem também maior, se assim possível, para o Iago Henrique. Enfim, eu acho que nós estamos bem servidos, mas saber trabalhar sempre com o que nós vamos enfrentar para poder extrair melhor nossos atletas. Vida Nova FM, Kleina, a Ponte Preta, após as alterações, cresceu de rendimento e criou várias situações, tendo vários escanteios. Porém, ficou a sensação que essas alterações foram tardes. Por que você não realizou elas antes? E a Ponte News questiona a titularidade do Richard. Então, eu acho assim, todos que entraram hoje em campo estavam produzindo, né? Então hoje é difícil quando você vê o Marquinhos fazendo os cruzamentos, o Marquinhos chegando de surpresa, você vê o Fecim fez o gol. Por mais que o Fecim estava numa situação, hoje o Fecim depende um pouquinho do Moisés para as coisas acontecerem, né? Hoje o Moisés também estava bem marcado. Então tem situações assim que a gente vê que nós não estávamos com o nível de atuação baixo. Acho que todos estavam produzindo. Mas quando eu vi que ele ia colocar o terceiro zagueiro, né? Nós vimos, aí chegou a hora de a gente aumentar nosso poder de criatividade, chamamos para fazer os dois meias, aumentar nosso poder de finalização. Camilo e Thales têm essa condição, essa característica. Tanto é que eles tentaram até um chute de fora da área, porque quando eles fizeram duas linhas, uma linha de 5, uma linha de 4, eles ficaram muito próximos e essa bola de frente aérea não era um jogo para nós. A bola tinha que entrar pelo lado, tanto é que o gol sai num cruzamento, né? Nossos atacantes pegando de frente e a defesa deles correndo para o gol. Olha, que o Richard, ele faz uma função que às vezes não aparece pro torcedor, mas é um jogador de uma função assim muito comprometido. Claro que a gente quer que todos façam um gol. A nossa torcida também pode acontecer pro Richard, né? Quando o Richard estava no banco, quem era o titular era o Niltinho, e o Niltinho lesionou. Então entrou o Richard, faz função importante, está fazendo uma situação que para o grupo ele é muito importante. Espero que daqui a pouco saia o primeiro gol e ele também possa fazer os gols dele. É um jogador de muita qualidade, um jogador profissional, um jogador que se lesiona pouco. Então, eu acho que na vitória tem mais coisas para ver, né? Ver coisas positivas do que ver uma atuação que, pelo que entendi aí, o porquê a presença do Richard. Eu acho que a presença de todos, né? Eu acho que quando não tem um jogador que não está fazendo bem essa função, a gente consegue repor com outra. Você vê, nós terminamos hoje com uma dobra, né? O Marcelo é um jogador de um currículo muito grande e terminou fazendo uma minutagem pouca. A mesma coisa, o Léo nem chegou a tocar na bola. Mas eu acho que todos estão imbuídos com a instituição Ponte Preta. Acho que o torcedor ele fica muito orgulhoso, esse torcedor que nos abraça, esse torcedor aí que nos apoia, esse torcedor aí que está jogando junto. Eu acho que isso que ele está vendo, né? Uma equipe guerreira, uma equipe de entrega, e mais uma vez pudemos dar uma vitória para a nação e sabedor que trabalhar, recuperar bem para um jogo de quarta-feira.